Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro. São 19 horas e 31 minutos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que talvez poucos entendam. A palavra de Deus diz assim, ó: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vocês. Só que nos tempos atuais as pessoas têm confundido as coisas. Elas querem que Jesus vá até elas querem que Jesus mude a vida dela, elas querem que Jesus prospere ela, mas elas não querem se tornar para Jesus. Que dia que você viu na Bíblia Jesus indo na casa de alguém? Exceção, centurião. Mas ele disse: não sou digno, porque ele conhecia o que ele estava fazendo. Mas ele tinha fé para que o servo dele fosse o quê? Curado. Zaqueu. Zaqueu foi uma outra exceção. Zaqueu estava disposto a conhecer quem? Jesus. Jesus. Por isso que Deus diz: torna-te para mim e eu me torno para vocês. É simples, pessoal. Às vezes nós, na nossa ignorância ou talvez na nossa correria do dia a dia, a gente esquece esses pequenos detalhes. O que o Senhor Jesus ele fala para nós se nós devolver os nossos dízimos? Repreenderei o devorador e abrirei o quê? A janela dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Então nós já sabemos como é que funciona a coisa. Mas só que nós pastores, missionários, a gente insiste. Chegaram uma vez na internet e falaram: parece repetitivo o trabalho de vocês, mas é repetitivo porque demoram a entender a coisa. Quantas vezes Deus diz na palavra dele: não temas? Uma vez só? Não. Quantas vezes Jesus disse na palavra dele: arrependa-te? Uma vez só? Porque nós, seres humanos, somos tendenciosos a querer buscar os nossos próprios interesses. Hoje vocês vieram aqui buscar o quê? Não, o seu próprio interesse. Direção financeira. Quando você vem a quarta e domingo, você vem buscar os interesses de quem? De Deus. Eu venho me relacionar com o Espírito Santo e aos domingos é o culto de adoração e louvor a Deus. Que na verdade é cor às vezes, né? Palavra pesada, né? Mas é destinado para isso. É o domingo dos escolhidos. Segunda-feira é para você. É para mim. E sempre quando eu começo a reunião, os gatinhos vêm brincando para cá ali. Engraçado aí. Então, hoje é o dia do seu interesse. Você vem buscar uma direção de Deus para a tua vida financeira. Por quê? Porque a vida financeira ela não está como você deseja. Você quer visão financeira. Hoje, um bom dia De prosperar. de prosperar. Ou para prosperar. Né? Hoje é um dia bom, mas a prosperidade exige 3 fatores. Não é só chegar e pedir. Tu vai lá no teu trabalho e fala assim: patrão, dá meu pagamento.
Ele vai falar, tu trabalhou os 3 meses, os 30 dias do mês? Tu trabalhou as 6 dias da semana? Não. Então você não vai receber o seu salário. É assim que funciona, pessoal. Toma lá da cá. Para prosperar, precisa de 3 fatores que eu vou ensinar para vocês nessa noite. Amém? Amém. Primeiro fator: dízimo. Primeiro fator, para que você possa proteger o que você já tem. O que você tem? Talvez eu tenha um carro, eu tenho uma geladeira, eu tenho um smartphone, eu tenho filhos. Se não há uma proteção para o teu filho, o que vem sobre ele? Doenças. Então você, mamãe e papai, tem que estar sempre disciplinando os seus filhos. Cuidado que essa chuva traz resfriado. E trazendo resfriado, eu sou obrigado a comprar o quê? Remédio. Cuidado, desliga a geladeira na tomada, porque essa chuva dá pico de luz e pode queimar os nossos aparelhos. Eu vou lá e faço o quê? Como é que Deus ele vai proteger o que eu tenho se eu não uso de inteligência para guardar o que eu tenho? Quem administra o teu dinheiro? É você ou é Deus? Nós. É você. Deus ele só te dá o quê? Direção, visão para poder administrar. Tem uns que são mais inteligentes, que com R$1.000 ele transforma em R$10.000, porque ele é inteligente para isso. Tem outros que com R$1.000 não dá para fazer nada. Tem outros que com R$1.000 ele gasta 500 e guarda quanto? 500. Ele usa a sabedoria de José. Ele usa um pouquinho e guarda uma boa quantidade. Então dízimo é para proteger o que você tem. Amém? Amém. Agora vamos lá. Oferta. Segundo fator. É para quê? Para que serve a oferta? Eu vou tirar uma cola aqui também, tá? É muita informação. Vamos lá. Para que serve a oferta, missionária Rose? Tiramos 100 fotos. Domingo, vamos achar. Fala aí, vai falando. Para que serve a oferta, pessoal? Tudo que você trazer serve para obra. O que serve a oferta para a tua vida? Ser abençoado. Para ser abençoado. Mas quem? E aí, Thaís, para que serve a oferta? Ivan? A oferta, ela é uma atitude de amor que eu presto para a obra de Deus. E mediante a minha atitude de amor, da minha oferta, Deus dá para você o que você não tem. A oferta, ela tem o poder de dar para você o que você não tem. O que você não tem, meu amigo e minha amiga, nessa segunda-feira? É por isso que todos os dias nós pedimos o quê? E é por isso que todos os meses nós trazemos o nosso... Para quê? Para proteger o meu patrimônio. Todos os dias, quando eu tenho, eu dou oferta na obra de Deus. Para quê? Para Deus dar o que você não tem. Amém? São 3. Aí vamos lá, o terceiro é o quê? Voto. Para que serve o voto, Paulo? Voto. Creio que seja a fé daquilo que
vai ser conquistado futuramente na direção de Deus. Positivo. Voto, ele serve quando você quer algo. Deus dá o que você pede. Vamos agora, vamos entender novamente. Para que serve o dízimo? Proteger o que você já tem. Proteger o que você já tem. Para que serve a oferta? Para proteger o que você não tem. Não. A oferta dá para você o que você não tem. E para que serve um voto? Para te dar um bem que você está buscando, uma fé que você vai conquistar lá na frente. Para dar algo que você está pedindo. Dízimo é diário? Não. Geralmente é o quê? Mensal ou semanal. Se eu ganho dinheiro todo dia, eu posso dizimar todo dia? É cargo de consciência. Se você conseguir controlar o mensal do teu dinheiro, o semanal do teu dinheiro. Agora tem um porém que às vezes você não consegue controlar. Porque entra muito dinheiro. Então é melhor que você já reponha o que é de Deus para que você não se atrapalhe. Tem muita gente que tem se atrapalhado nessas coisas. Principalmente um vendedor ambulante. Principalmente um empresário. Porque o empresário muitas das vezes ele se enrola nos seus dízimos. Quem sabe? Porque ele não conseguiu ainda separar o que é dele, separar do que é dos seus funcionários e separar do que é da sua empresa. Na verdade, ele é empregado dele mesmo. Você está entendendo? Ele é empregado dele mesmo. Então, o problema é que, infelizmente, poucos têm ensinado. Só querem, mas não ensina o caminho certo para o povo. Aí o povo ele fica dando cabeçada. Ele quer que Deus torne-se para ele, mas é o contrário. A Bíblia não diz que Deus tem que se tornar para você. Primeiro é você que tem que dar um passo para com Deus. A Bíblia diz que à medida que eu vou em direção de Deus, ele vem em direção de mim. É por isso que ele diz: torna-te para mim e eu me torno para você. Então, ó, eu estou indo de encontro. Você vai se encontrar com uma pessoa importante que vai mudar a tua vida. Como é que você faz? Ela vem a você ou vocês vão junto para um lugar específico? Vocês vão junto para um lugar específico. E chegando nesse lugar específico, vocês se encontram para desenrolar o assunto que vocês querem, ou não é? Então é assim que funciona. Quando eu sou dizimista, Deus protege o que eu já tenho e vou conquistar. O banco ele faz o que com o teu dinheiro? Protege. Ele protege o teu dinheiro e usa o teu dinheiro. Não é? Deus ele protege o teu dinheiro e ao mesmo tempo a obra usa o que você dizima. Ou não é? Não é? A oferta, ao mesmo tempo que você... E por isso que Paulo, ele deixou bem claro. Quando você ofertar, você tem que ofertar de que maneira? Todo rancoroso, né? Poxa, o único 10 reais que eu tenho, fala sério, mas eu vou dar, senão não dá, Deus não vai me abençoar. Tu foi abençoado, não foi? Não. A Bíblia diz que tem que ser com amor. Alegria, amor. Né? Alegre. Puxar aquela notona de peixe, aqueles 100 reais. Raramente você vai com 100% de alegria, né? Vai alegre, mas doendo, né? Uma vez eu fui tremendo. Era meu Jesus, Deus pediu.
Olha, Deus, ele me machucou naquele dia. Deus me pediu meus únicos 100 reais, se eu não me engano. E eu fui tremendo. Você sabe o que é uma pessoa tremer dos pés à cabeça? Mas eu dei. Eu dei, Deus, ele me honrou. Então, a oferta, ela tem o poder de mudar a tua história. A oferta, ela tem o poder de dar a você o que você não tem. Não é igual a uma provisão imediata que você precisa. Senhor, meu gás acabou, eu não tenho um tostão, eu preciso de uma resposta já. O que é isso? O que você tem que fazer para essa resposta já acontecer? É oferta. Dar dízimo, ofertar ou fazer voto? Dar dízimo. Nenhum dos três. Pedir. Só pedir. Pedir. Pede, abre, grita, oh Deus, eu só tenho a Ti. Sou O fiel. meu gás acabou, meus filhos estão com fome, o salário vai vir tal dia. Aí Deus vai, uma pessoa que está te devendo, vai lá e vem e te resolve o teu problema. Ou o patrão do nada fala, Paulo, lembra daquele dinheiro que eu esqueci de te dar? Aí, isso te dá o nome de provisão. Isso é investimento. Mas para que Deus ele possa se manifestar na tua vida, você tem que fazer o que para com Ele? Se tornar para Ele. Só que as pessoas, elas querem que Deus vai lá. Faça tudo. E Deus é algum motoboy? Deus é algum agente de recado, menino de recado, para ir lá? As pessoas, elas estão confundindo as coisas Meu Deus. do mundo espiritual. Agora é Deus que tem que ir lá. Ela acha que se fazer 3 orações, o ritual de 3 orações na casa dela, a vida dela muda. Muda! Não. Ela acha que se colocar a mão na cabeça dela uma única vez, a vida dela muda. Muda! Não. A pessoa fica 40 anos, 50 anos vivendo na safadeza, vivendo no pecado, vivendo na roubalheira. E acha que veio para a igreja e um dia a vida dela vai mudar? Não. Eu duvido, meu amigo. Eu duvido que muda. A vida dela muda gradativamente. Torna-te para mim E eu tornarei. e eu me tornarei para vós outros. Deixou de se tornar para mim, eu deixo de me tornar para você. Mas Deus é amor. Amor é uma coisa, meu amigo. A minha esposa me ama, mas vai eu maltratar ela para ver se à noite tem água na cisterna? Eu duvido. Só se ela for maluca. Só se ela for doida. Ela vai falar assim para mim assim, tu me fez o dia todo, seu maluco, e agora quer beber água na cisterna? Não tem como, meu amigo. Aí você fere a Deus 40 anos, porque desde o momento que você está cometendo erro, você está ferindo quem? Cristo. Deus, meu amigo. Você não sabia disso, não? Verdade. Deus. Você fere a Deus quando você não perdoa, quando você não dizima, quando você não dá uma oferta tendo condição, quando você não cumpre com suas obrigações em relação a voto, quando você não chega no horário certo. Tudo isso você está atingindo a Deus, dizendo para Ele, tu é o resto, meu Senhor, com letra minúscula. Tu é o resto. Agora, será que o juiz fala assim, 7 horas da manhã no fórum para resolver seu problema? Que hora que tu vai estar lá? 6 horas ou 6h30, meu amigo. O cliente fala, ó, eu quero você 5 horas da manhã no trabalho, como eu já fui, né, Rose? 6 horas lá na cidade eu já estava. Foi até antes. Mas para Jesus,
Ah, Jesus entende. Ele entende que ele vai lançar a tua alma no inferno se você não se converter, meu amigo. Jesus não é esse bonzinho que você acha que ele é, não. Jesus não é bom, não. Quem foi que falou para você e para mim que Jesus é bom? Só Deus que é bom. Você sabe por causa de que Deus é bom? Porque Deus, quando Ele permite uma alma ir para o inferno, ela vai com a sua consciência completa. Não se esquece de nada do que viveu no mundo terreno. Ele lembra até o dia que ele cortou o dedinho quando tinha 5 aninhos. Que gostoso, né? Isso que é um Deus justo. Então ele lembra de cada coisa que você falou. Ele lembra de cada coisa que você prometeu. Ele lembra de cada coisa que nós prometemos para ele e não cumprimos. Às vezes eu tenho tempo, mas eu já me acostumei a roubar o tempo. Entendeu a pergunta? Eu tenho tempo, mas eu já me acostumei a roubar o tempo. Virou mania. Virou mania a me atrasar. Virou mania a pedir a Deus um tempinho. Ah, não dá mais não. Dá, ó. Vou lá. Eu vou. Gente, nós estamos vivendo os últimos dias. Eu não posso ficar ensinando vocês o que é errado. Antes de eu chegar aqui, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor faça eu falar para eles o que o Senhor quer que eles ouvem. Então tem pessoas que quer que Deus torne-se para elas. A Bíblia diz lá em Provérbios, olha só o que a Bíblia diz. Diz assim, ó. Tem Bíblia? Olha só o que a Bíblia diz. Provérbios 3. A introdução foi grande, né? Às vezes até medo, né? Chãozinho de orelhas, né? É bom. Três, olha só o que a Bíblia diz. Posso ler? 3:9. Vamos ler do versículo 7. Olha só que inteligência esse homem tinha e tem até o dia de hoje, porque as palavras dele ficaram. Salomão. Senhor, feche seus olhos. Meu Deus, faça eles entender essa palavra, meu Pai. Nós não podemos perder tempo mais. O Senhor está às portas. A gente tem vivido uma vida tão complicada por falta de entender. Queremos a prosperidade, Senhor. Então faça eles entender o porquê muitas das vezes a prosperidade não se completa. Só vem a rapa, só vem o resto. E nós não somos, meu Pai, cachorrinho para comer das migalhas que caem da mesa. Somos filhos, meu Pai. Então abençoe em nome de Jesus. Amém. Não seja sábio. 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-te do mal. O que é o mal? O mal, muitas das vezes, esqueci. Tinha reunião hoje, eu não fui. O mal, muitas das vezes, é você saber
O caminho, presta atenção em mim aqui. O mal, muitas das vezes, é quando Deus ele já te orientou e você não entendeu. Às vezes você acha que não faz diferença não se eu der o dízimo ou não dá. Você vai ver com o longo do tempo a grande diferença. Às vezes você gasta muito mais dinheiro não dizimando do que dizimando. Verdade. É só você parar para entender, pessoal. É questão de parar para pensar e entender. Por isso que Deus ele diz aqui, ó, não seja sábio aos seus próprios olhos. Poxa, eu ganho R$1.000, eu tenho que dizimar R$2, não é verdade? Não. Quanto que é? R$100. Pô, se eu for sair para poder fazer uma brincadeirinha, R$100 resolve? Resolve. Mais ou menos. Dependência. Gasta 100, vai vir mais um amigo, vai vir outro, daqui a pouco tu gasta mais 100. Se tiver mais filho. Quando você voltar para trazer o seu pão de cada dia, você não tem nem a metade. Tem gente que às vezes já deixou tudo lá. Já foi 350 não. Viu? Viu? E fora, quando chegar em casa, não tem água da cisterna, né? Porque eu não trouxe o pagamento para comprar comida. É um problema. Então isso é um fato, meu amigo. Aí por isso que Deus ele diz aqui, ó, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-te do mal. Quando eu sou dizimista da casa de Deus, eu estou temendo a um mandamento de Deus? Sim. Tô. É um mandamento do homem ou de Deus? De Deus. De Deus. Muitos estão dizendo por aí que o dízimo é uma questão do Velho Testamento. Mentira, porque o primeiro a dar dízimo foi quem? Jesus. Abraão. Abraão não pertencia nem ao Novo Testamento e nem à lei. Abraão foi o início. A Bíblia diz que quando ele venceu os 5 reis, ele venceu os 5 problemas. A Bíblia diz que ele dizimou tudo o que ele pegou naquele despojo. O que é despojo, pastor? Despojo é se você vence um rei, você tem direito aos bens de quem? Do rei. Ele se torna o teu escravo. Então, Abraão ele deu o dízimo de 5 despojos, porque foram 5 reis, se eu não me engano, que Abraão venceu. Só que tem pessoa que tem possibilidade de ganhar dinheiro de 5 maneiras, de 3 maneiras, mas ela só dá de uma maneira. A Bíblia diz que é tudo que vem às minhas mãos. Em questão atual, é em questão financeira. Não adianta eu te dar um tênis e você querer cortar o tênis no meio para trazer um pedaço. Ou vendê-lo. Eu te dei foi o tênis, eu não mandei tu vender. Então a gente está falando de questão financeira. Eu estou te ensinando algo para que você não fique mais sendo frustrado. Às vezes você tem direito de ganhar R$100 em um trabalho, aí o camarada, por conhecer a tua necessidade, ele usa de malícia, de maldade, só te oferece 50, porque sabe que você precisa, aí você vai lá e faz por quanto? Por 50, porque precisa. Mas quando você é fiel a Deus, meu amigo, faz que nem a gente fez esses dias, né, Rúlio? Eu fui resolver uma questão com um amigo e ele me perguntou, quanto que é? Eu falei, me dá uma oferta. Eu fui lá, 10 minutos? Vamos botar 20 minutos, para não falar que eu gastei 10 minutos. 20 minutos. Um galo.
Uma onça, 50 reais. Peguei minha bicicletinha, tomei um cafezinho, vim embora. Ainda falei das coisas de quem? De Deus. Tirei meu dízimo. E o restante eu fiz o que com ele? Gastei, eu ralei. Então, a Bíblia diz que você não pode ser sábio aos seus próprios olhos. Nós não podemos querer usar de malandragem com Deus. É por isso que às vezes a pessoa ela fala: a minha vida não mudou. Eu sou fiel a Deus, a minha vida não mudou. Mas será que é fiel a Deus mesmo? Será que ela tem examinado a vida dela direitinho para ver se ela está sendo fiel a Deus? Se a gente for sentar para conversar, a gente vai começar a achar os problema e os pró. Aí a gente vai mostrar para ela que ela não está sendo o quê? Ela pode estar devolvendo o dízimo, mas não está sendo fiel a Deus. Está se prostituindo. Está fazendo outras coisas que desagradam a Deus. Está cometendo injustiças. Está falando mal de alguém, falando mal do irmão, falando mal do pai, do tio e etc. Não é uma injustiça? E injustiça é o quê? Pecado. Toda injustiça é pecado. Toda justiça, ela traz benefício para vocês e para mim. Então, a Bíblia diz que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos e temamos ao Senhor e se afaste-te do mal. O que é se afastar do mal? Eu sei que eu tenho 5 maneiras de ganhar dinheiro e eu ganho nas 5 maneiras. Maneiras justas, tá? Maneiras justas. Então, eu tenho 5 maneiras de devolver os meus dízimo, que nem Abraão. Ele venceu 5 reis. Então ele dizimou e entregou na mão de Melquisedeque dízimo de 5 despojos. Aí diz assim, ó, lá no versículo 8: isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Olha para mim, olha para mim. Vou trabalhar menos, meu corpo vai se cansar menos e vou prosperar mais. Abraão tinha condição de vencer 5 reis? Não. Com 300 homens ou foi 400? Não lembro, fala aí. Não me lembro. Se foi 400 homens, foi 300, a Bíblia que sabe. A Bíblia diz que esses homens eram nascidos na própria casa de Abraão. Ou seja, eram homens instruídos por quem? Por ele mesmo. Por Abraão. Então, para que você vença, meu amigo e minha amiga, o pastor que vai te instruir. Quem vai trabalhar é você, mas você vai receber uma instrução. Você vai receber uma direção, visão para poder mudar a tua história. E Deus, ele pode te dar a condição de você ter 5 despojos dos teus trabalhos. Você sabia disso? Deus, ele pode te dar 5 maneiras de prosperar, tudo justa, limpa e legal. Aí diz assim, ó, Ivan, forte para mim, 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. 11. Não, amém. Honra o Senhor com teus bens. Seus, é seus? Deus. Ou teus? Tem um S no final? É. É um bem? Não. Teus bens. E você ganhar 5 maneiras de salário é bens? Você ter filhos é bens? Você ter
uma esposa é bens? Então honra a Deus. Como é que eu vou honrar a Deus, missionária Rose? Com os meus bens chamados filhos. Eu ensino os meus filhos a vir para a igreja. Quando eu tenho uma oportunidade, eu sento toda a minha prole. Quem sabe o que é prole? Meus filhos. Estou falando na maneira antiga, né? Prole. Meus filhos, e receito para eles o quê? 1 ou 2 versículos, ensino a vida para quem? Para eles. E isso é uma maneira de você honrar a Deus com os seus bens. Amém? Amém. E bens não é só financeiro, é sua inteligência. Você tem uma ideia que pode mudar a história da obra de Deus, você faz o que nem José? Você passa pro rei. Rei, vamos fazer assim, rei. Ao rei, meio cabeçudo. Poxa, tem outra aí que tem um espírito igual o espírito de José, o espírito do Deus vivo? Tem não, então é tu mesmo, José. Bota ali um anel na mão do rapaz, o rapaz vai e administra toda a finança do rei, do reinado. E a Bíblia diz que 7 anos de prosperidade. Depois, quando veio 7 anos de dificuldade, todo mundo estava abastado. O que é abastado? Farto de alimento. O povo de fora vinha comprar alimento. Vão procurar você. Só você que vai resolver o problema deles. Deus, ele diz para você nessa noite que só você que vai resolver. Outros vão até colocar a mão, mas só você que pode o quê? Resolver. Aleluia, eu creio. Foi o que aconteceu. Eu recebo. Sábado, né, Rose? Seu Ivanildo, o senhor pode vir aqui resolver um problema da minha porta aqui? Que a porta... Eu botei um camarada aqui, o camarada fez aqui e deu tudo errado. 10 minutinhos foi resolvido o problema. Por quê? Porque só você, Deus vai dar sabedoria para resolver problema. Pode até ir outro profissional, mas ele não vai resolver, vão convocar você. Eu lembro que um cliente, ele não deu um trabalho para mim em uma época atrás. Aí ligo o cliente para mim, olha, tem como você vir aqui fazer o serviço? Eu fui lá ver o serviço estava tudo já pela metade. Eu falei, vou cobrar o dobro. Ele falou, eu pago o dobro. E fiz o serviço, a metade do serviço cobrei o dobro. Deus, ele vai te dar sabedoria para resolver problema, meu amigo. Aleluia. Deus, ele vai te dar inteligência que só você pode resolver. Pode vir qualquer outro profissional, mas só você vai ter a sabedoria para resolver. Aleluia. Tem uma história que diz sobre um navio gigantesco que parou. Ninguém conseguiu resolver. E veio um homem com um martelinho, ele deu uma pancadinha e resolveu o problema do navio. Se eu não me engano, ele cobrou $100.000, foi mais uma coisa assim. Ué, mas menos de 1 minuto o seu serviço vale $100.000? Aí ele falou pro homem, $1 é o martelinho, o restante do valor foi os anos que eu vivi estudando para poder ter essa sabedoria para achar o problema que ninguém acha. Você vai achar o problema que ninguém acha. Você vai fazer coisas que ninguém faz. Aleluia. Pode vir vários marceneiros, pode vir vários boleiros, pode vir vários vendedores, pode vir vários instruídos, mas só em você vai estar o espírito da sabedoria. Aleluia. Você sabia disso? Assim foi José. Existia ou não existia homens mais inteligentes do que José na época? Sim. Tinha, mas Faraó não deu ouvido a eles. Só José teve a direção, porque quem foi que fez Faraó ver o problema? O próprio Deus.
E o nosso Deus, ele conhece o quê? Futuro. Então Deus falou para José qual era o problema e José resolveu o problema. É por isso que Deus, ele diz aqui, ó: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. Olha só, primícias de toda a tua... É toda? Todos os teus ganhos, ou seja, renda. A primícia se chama o quê? Dízimo. A primeira coisa que você tira antes de gastar, antes de fazer qualquer coisa. Às vezes a gente dá um deslize e vai e gasta, né? Vai destrocar uma complicação. A primeira parte. Primeira parte. E os teus bens é o quê? A tua oferta, né? Aí diz assim, ó: com todas as primícias da tua renda e os teus celeiros ficarão completamente vazios. É? Tá um I e um O. Cheios. Qual é o teu celeiro? Será que é a tua despensa só? Será que é a tua conta bancária? Será, olha para mim, que é a tua inteligência? Será que é a tua habilidade? É tudo isso, meu amigo. É a tua despensa, é as tuas habilidades, é a tua mente, é a tua conta. Serão farto, não é isso? Se encherão os seus celeiros, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os teus lagares transbordarão de... O que é vinho? Quando tu bebe um vinho, como é que tu fica? Tu não bebe mais, né? Mas quando bebia, tu fica meio alegre, né? Não é ou não é? O vinho traz alegria? Não é? A Bíblia diz que é. Então, não, o vinho traz alegria, álcool é cachaça. Então, a Bíblia diz que o vinho representa alegria. O que foi que Jesus fez em um casamento, no seu primeiro milagre fora do tempo? Ele transformou a água em vinho. Nós vamos... não dei nem tempo, não dei nem espaço para Rose hoje, né? Mas nós vamos beber um pouquinho da água e Deus vai transformar nós por dentro. É água? Água, é água. Vinho não, vinho tá caro. O suco de uva tá caro. Aquele vinho é bom, dá um suco. É só a água mesmo, só a água, porque torna-te para mim que eu me torno para você. Aí vocês bebem o suco. Aí, hoje Deus foi maravilhoso. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Valorize o que vocês estão aprendendo. Tá difícil, tá? Tá difícil de ter esses ensinos. Hoje em dia não tá tendo tempo para ensinar. A palavra está sendo falada com correria, porque às vezes o pregador ele tem 1 hora para fazer tudo, e nós aqui aproveitamos essa 1 hora toda só ensinando. Você vê que quase a gente não louva. Você quer louvar? Liga o rádio em casa, meu amigo, e fica 5 horas louvando. Bote um fone de ouvido. Agora, o ensinamento é crucial para a tua vida, para a minha vida e para a vida dos internautas do canal Pastor Ivanildo e Missionária Rose, que ainda vocês não estão inscritos lá, né? Nem sabe, né? Tanta coisa. Mas a gente vai ver isso aí. Daqui a pouco vai entrar vídeo novo no canal, tá? 6 vídeos novos. Reunião de quinta-feira passada, sexta-feira e domingo. Você vê que a gente não para. A gente processa com correria essas coisas.
Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.